Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Firme e fortes. Sim, Tá. Conseguiu agora, Luzimari? Consegui acordar. Conseguiu acordar? Essa vai ser a luta nossa de cada dia. Se tem uma luta, se tem um inimigo que nós vamos ter que vencer nesses 365 dias, se chama 6 horas da manhã. Hum, Ele vai ser, vai ser tranquilo, vai ser sossegado. Eu aguardei 5 minutinhos aí, gente, esperando o povo chegar, né? Sempre tem aí um leve atrasozinho, mas nós vamos já começar, independente da turma aí ou não. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui para não ficar gravando lá no YouTube a carinha de vocês, né? Aí assim ficamos nós aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu, eu sei que eu coloquei tarde ontem, mas quem conseguiu assistir a aula de ontem à noite, que eu coloquei no grupo, teve alguém que conseguiu? Quem não conseguiu, eu sugiro é, que assista. Vale a pena, gente? sim. Né? vale muito a Quem pena. Estava ouvindo participou, agora um pouco antes acha de que vale a entrar. pena assistir a primeira aula ou não? Então, chacoalhando na cabeça. A Adilene está dizendo que conseguiu. Muito bem, eu acho que dos que estão acordados, eu acho que estão todos aqui, né? Não, não tem nenhum que está dormindo, não, né? Tem os que vão dormir, né? Tem os que vão dormir. Então vamos começar. Nós vamos ler agora o Salmo 20, tá? Então, se você já quiser deixar preparado o Salmo 20, e nós vamos ler o Marcos 3, 4. Vamos ler os três, esses dois capítulos de Marcos agora. 3, 4. Então, iniciemos, né, invocando aquele que realmente vai nos dar sabedoria, que realmente vai nos conduzir, né, nessas leituras, nessas meditações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ação de graças após uma vitória.
Senhor, alegre-se o rei com o vosso poder, e muito exulta com o vosso auxílio. Realizastes os anseios de seu coração, não rejeitastes a prece de seus lábios. Com preciosas bênçãos foste-lhes ao encontro, puseste-lhes na cabeça coroa de puríssimo ouro. Ele vos pediu a vida, vós lá concedestes, uma vida cujos dias serão eternos. Grande é a sua glória, devida à vossa proteção. Vós o cobristes de majestade e esplendor. Sim, fizestes dele o objeto de vossas eternas bênçãos. De alegria o cobristes com a vossa presença, pois o rei confiou no Senhor. Graças ao Altíssimo, não será abalado. Que tua mão, ó Rei, apanhe teus inimigos. Que tua mão atinja os que te odeiam. Tu os tornará como fornalha ardente quando apareceres diante deles. Que o Senhor, em sua cólera, os consuma e que o fogo os devore. Faze desaparecer da terra a posteridade deles e sua descendência dentre os filhos do homem. Se intentarem fazer-te mal, trama algum plano, não conseguirão. Se intentarem fazer-te mal, tramando algum plano, não o conseguirão, porque os porás em fuga, dirigindo o teu arco contra a face deles. Erguei-vos, Senhor, em vossa potência. Cantaremos e celebraremos o vosso poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de, antes da gente começar a ler o Evangelho, sugerir uma anotação para vocês, para que fique mais fácil depois vocês reconhecerem algumas passagens bíblicas, alguns temas. Então, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia do meu dia a dia, né, que o Padre Jonas escreveu, ele deu uma dica. Ele deu uma dica de que você use 3 cores quando você for fazer a leitura da Bíblia. Então, você vai usar o verde para as ordens. Então, tudo aquilo que você lê na palavra de Deus, que for uma ordem, que for algo que você deva fazer, você marque no verde. Tudo aquilo que for uma promessa de Deus, né, você marca no vermelho, né, que é uma promessa de Deus para a sua vida, para a humanidade. Então, todas as promessas você marca no vermelho. E todas as verdades eternas, aquilo que não muda, você vai marcar no azul. Tá? Então, isso aqui é uma forma de depois, quando você for rever aquele texto bíblico, você tem essa visualização do que são promessas de Deus, do que são verdades imutáveis, verdades eternas, e o que são ordens de Deus e que nós deveríamos, né, ao menos segui-las. Né? Então, essa é uma boa dica para você estar ali organizando, né, o visual da sua Bíblia. Tem gente que não gosta de marcar a Bíblia, porque diz assim, eu não vou riscar a palavra de Deus. Nossa, não vai riscar a palavra de Deus, você vai riscar um papel, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, não se risca Jesus. Jesus é a palavra, Jesus está vivo. Isso aqui é peso morto, isso aqui não isso aqui acaba, né? Isso aqui não tem vida, isso aqui é papel. Então, isso aqui é um instrumento para que nós nos aproximemos de Jesus, palavra.
Então, nós vamos usar a Bíblia e vamos marcá-la, aqueles que assim o quiserem, né, para que realmente comece a ter essa proximidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um ambiente para que a gente se aproxime de Deus. Então, a ideia é que, pelo menos nesses dias que nós estivermos aqui, nós possamos dizer como salmista, né? A palavra de Deus é mel para os meus lábios, para a minha boca, né? A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que separa o corpo da alma, e eu vou experimentando essa palavra nessa intensidade, essa palavra que corta, essa palavra que prescruta os nossos corações, essa palavra que transforma a nossa vida. Então, esse deve ser o nosso espírito para estar aqui, né, lendo a palavra de Deus, nos aprofundando nisso. Ontem nós falamos do Evangelho de Marcos, né? Falamos das 3 características, né, do Evangelho de São Marcos, o que é que ele vem a apresentar, que Jesus ele vem apresentar. Então, Marcos vem nos informar que a primeira característica dele é que ele é um evangelho antigo, mais antigo, e é o evangelho escrito por Marcos. Provavelmente ele escreveu ditado de São Pedro, ou ao menos pelas palavras de São Pedro, como São Pedro via Jesus. Então, nós vamos estar vendo aqui um evangelho do Papa, do nosso primeiro Papa, né? Como Pedro se via, como Pedro via Jesus. E nós também falamos da segunda característica do Evangelho de Marcos, que ele é a segunda que é de Pedro, a primeira que é mais antiga, aliás. E a terceira característica é que ele é o evangelho do exagero, né? Ele é um evangelho querigmático, ele é um evangelho que quer mostrar Jesus. O evangelista aqui ele não está preocupado em cronologia, ele não está preocupado em gramática, ele está preocupado em apresentar Jesus, porque o tema central aqui do Evangelho de São Marcos é quem é Jesus. Ele vem responder essa pergunta e muito mais do que responder essa pergunta, o Evangelho de Marcos vem perguntar para você, quem é Jesus? Né? E é esse olhar que a gente vai buscar aqui, ver esse Deus que se revela na palavra para cada um. E hoje eu vou falar um pouquinho do Jesus de Marcos. Tem bastante coisa para a gente ir falando de cada parte desse evangelho, então a gente vai cada dia falando um pouquinho para não ficar muito grande esse início. Tá? E para a gente entrar nessa dinâmica de Jesus de Marcos, eu gostaria que você pensasse aqui, nesse momento, quando foi que você experimentou na sua vida um verdadeiro milagre? Quando foi que você experimentou na sua vida uma verdadeira cura? Que você experimentou ali essa intervenção divina, né? Deus resgatando a sua vida. Nós vamos ver nesse Evangelho de Marcos esse Jesus que resgata a vida, esse Jesus que cura. Né? Eu me lembro de uma intervenção de Deus muito grande na minha vida, né? Foi em 1995, né? 1995.
que eu tive uma embolia pulmonar e eu fui fazer um exame de sangue, e aí eu estava ali fazendo aquele exame de sangue e eu escutei uma voz: você vai ficar internado aqui 7 dias. Eu falei assim, ai meu Deus, eu devo estar muito deprimida mesmo, né? Já estou aqui imaginando, fazendo um examezinho de sangue, porque eu estou com uma alergia, achando que eu vou ficar aqui 7 dias. Eu devo estar muito depressiva mesmo. E fui para casa. Final da tarde eu fui lá buscar o exame, levei o exame para o médico, e aí a hora que eu apresentei para o médico olhou os exames e disse assim, não tem nada, não, está tudo certo. Se daqui 7 dias você não melhorar, eu encaminho você para um pneumologista. Só que eu tinha lido o exame, eu sempre tive essa curiosidade, não entendia porcaria nenhuma na época, mas lia do mesmo jeito, né? E naquele dia eu tinha visto escrito lá toxinas no sangue. E aí eu perguntei para o médico, doutor, mas e essas toxinas no sangue, o que que é? Ele falou assim, não, isso não é nada, não. Né? Daqui 7 dias, se você não melhorar, a gente te encaminha. Eu falei assim, eu ouvi no hospital que eu ia ficar 7 dias internado. O médico está dizendo que vai me mandar daqui 7 dias para um pneumologista. Daqui 7 dias já me enterraram. Já estou rezando a missa do meu 7º dia. E saí do médico e fui para o hospital. Aí eu cheguei no hospital, pedi por um pneumologista, não tinha, só que tinha clínico geral. Aí eu falei assim, não, moço, eu preciso de um pneumologista, porque eu já passei por um clínico. Aí ligaram para o médico disse assim, se ela chegar em 15 minutos, eu atendo ela. Aí eu falei assim, eu estou do lado, estou indo, em 5 minutos eu cheguei. Aí cheguei lá, o médico me examinou e falou assim, você está com embolia pulmonar. Você tem que ir para o hospital agora. Só que eu tinha Tatiana, minha segunda filha, com 1 ano e 3 meses, e eu amamentava. Falei, não, doutor, eu tenho que ir em casa, eu tenho que ver como é que eu vou, onde eu vou colocar a garota. Eu disse, você não está entendendo. Você pode morrer a qualquer hora, eu não sei de onde está vindo esse trombo. Você tem que ir para o hospital agora. Não dá tempo de ir para lugar nenhum, não. Né? E eu fiquei 7 dias internado naquele hospital, como eu escutei. 7 dias. E depois, já estava internada, né? E aí eu escuto no Jornal Nacional, né? Eu disse que o Jornal Nacional ele é muito bom para me alertar dos sinais de Deus, às vezes. Eu escuto tan, dan, 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 informamos que morre Mussum de embolia pulmonar. Você acaba de ter um diagnóstico de embolia pulmonar e a manchete do Jornal Nacional é que o Mussum morre de embolia pulmonar. Eu falei, que coisa linda, né? Aí eu acabei de ver a mensagem, entra o povo do laboratório no hospital de novo, entra no apartamento, e vieram tirar sangue de novo. Eu virei e falei assim, o que aconteceu com o exame? Eles tinham tirado sangue quando eu cheguei, 3 horas depois eles voltaram a tirar de novo. Eu virei e falei assim, mas por que vocês estão voltando? Não, é rotina. Eu falei, rotina é uma ova. Ninguém retira sangue seguido. Isso é rotina, é uma ova sua. O que aconteceu com o meu exame? Não, deu alterado o seu exame. Aí você tem a notícia que o Mussum morreu, você tem a notícia que o seu exame está alterado, você sabe que não é um procedimento comum repetir exame imediatamente após. E quando eu saí do hospital, que eu fui ver, eu tinha um nível de toxinas no sangue às 7 horas da manhã, às 5 horas da tarde essas toxinas tinham dobrado, às 8 horas da noite ela tinha dobrado de novo. E o prognóstico, o médico deu para o meu irmão. Meu irmão trabalhava com o médico que estava me atendendo, eu não sabia que ele trabalhava com o meu irmão. E o prognóstico do médico era que eu teria menos de 7 horas de vida. Por volta da meia-noite, 1 hora, eu teria morrido asfixiada. Eu não tinha nem percebido. E naquele momento, aquela embolia, foi a virada de chave na minha vida.
A partir daquele momento eu falei, chega de brincar. Chega de brincar, de ser cristão, chega de brincar, de evangelizar. E a partir daquele momento, né, eu retomei todo o trabalho com a evangelização, né, que eu estava fazendo, e 3 anos depois eu estava no México, por uma outra intervenção divina, fazendo a formação de evangelizadores com o Prado Flores, e depois dessa formação de evangelizadores, eu senti o chamado para fazer uma faculdade, não uma faculdade específica. Deus colocou no meu coração que eu deveria fazer faculdade, mas eu não tinha nem ideia do que fazer. E como Deus disse que era para fazer uma faculdade, eu fui lá e fiz a faculdade de psicologia. Foi a que deu na veneta, que mais parecia com o que eu gostava, né? Eu falei, vai essa aqui mesmo, é só para fazer a faculdade mesmo, porque eu vou fazer a faculdade para evangelizar, não é para ser profissional da área. Santa inocência divina, né? E assim se deu todo o projeto para chegar aqui hoje. E isso já são 20 e 20 e tantos anos, né, dessa 20 não, 30 anos dessa intervenção aí de Deus na minha vida. E esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de intervenção nas nossas vidas. E se você não tem uma intervenção na sua vida ainda, esse ano é um ano da graça, esse ano é um ano da misericórdia. Pede a Deus essa intervenção. Peça que você possa fazer essa experiência de cura. A minha experiência foi uma experiência de cura física. Não vá pedir para Deus uma doença para Ele te curar, não, tá? Peça para Deus uma experiência de cura da alma, de cura das suas emoções, de cura da sua história, mas que você possa experimentar esse Jesus de Marcos, que é esse Jesus vivo, né? Que é esse Jesus que a gente pode tocar, porque se a gente for olhar todos os evangelhos, nós vamos encontrar nos evangelhos uma tintura, né? Uma imagem de Jesus. Cada evangelista tem a sua imagem, cada evangelista tem a sua percepção de Jesus Cristo. Jesus imprimiu uma cor em cada evangelista, e nós deveríamos ser o quinto evangelista. Né? Nós deveríamos ser o quinto evangelho escrito de Cristo. Mas para eu ser o quinto evangelho de Cristo, eu preciso de uma experiência de Cristo. Eu preciso de responder essa pergunta na minha vida: quem é Jesus? Que Jesus eu experimento? Eu preciso sair de um mero repórter, né, da salvação, um mero repórter da presença de Deus, para me tornar, né, um testemunho vivo de que eu conheço um Jesus vivo, um Jesus presente, um Jesus que eu não posso questionar, eu não vou cair na conversas desses que chegam com ideologias, com falas, querendo distorcer essa imagem de Jesus, porque eu vi Jesus, eu experimentei Jesus. Então, que o desejo de vocês, ao estar lendo o Evangelho de Marcos comigo nesses dias, seja isso, que você veja Jesus, que você experimente Jesus, que você saia de um repórter de Jesus Cristo para alguém que realmente experimenta Jesus, para alguém que realmente sabe quem é Jesus, porque sentiu ele na carne, se sentiu curado, se sentiu amado, se sentiu acolhido, respeitado por Jesus. E nós vamos nos encontrar em cada personagem de Marcos. Tá? E nós vamos ver aqui que
A essa pergunta que Marco faz sobre Jesus, nós não encontramos toda a resposta, né? Mas o Jesus é um Jesus para se conhecer, é um Jesus para se apaixonar, é um Jesus para se encantar. Que nós nos encantemos com Jesus. Então, vamos agora para o capítulo, desculpa, vamos para o capítulo 3 de São Marcos, né? O homem da mão seca e a pregação na barca. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. E ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. E ele estendeu-a, e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. 2 pontos eu quero colocar aqui. Vocês percebem que tem uma ordem bem clara de Jesus aqui, né? Vem para o meio e estende a tua mão. Só que Jesus não estava só dando a esse homem a oportunidade de cura. Jesus estava colocando esse homem em risco. Primeiro que um homem com a mão seca, sem movimentos nas mãos, ele não está junto com todos na sinagoga. Mulheres e pessoas doentes ficavam nos fundos da sinagoga. Eles não podiam estar ali no meio com todo mundo. Então, havia uma separação. Então, as mulheres e as pessoas que tinham algum problema não se misturavam ali junto com esses doutores da lei. O homem sabia que se ele fosse ali para o meio, ele ia estar em maus lençóis. Sim ou não? Ele ia estar em maus lençóis. Porque a regra é não curar em dia de sábado, é não fazer nada em dia de sábado. Quer dizer, o cara já está lá atrás, excluído. E Jesus ainda manda ele vir para onde? Para o meio. No meio de todo mundo. E se Jesus não faz nada? Ele já tinha afrontado. Ele já tinha afrontado a igreja, os doutores da lei ali. Ele já tinha causado um dano para ele mesmo. Mas ele foi no meio. E não só foi no meio de todo aquele povo, como Jesus diz, estende a sua mão, ou seja, mostra a sua mão seca. Mostra o que você não está fazendo. E mão seca, nós estamos falando de falta de hidratação, falta de água. E falta de água é falta de referência. E Jesus está mandando esse homem, numa interpretação aqui terapêutica, falando, claro, eu não estou aqui, gente, para fazer interpretações filosóficas e doutrinárias, não, eu estou aqui para a gente ler a Bíblia e a gente fazer um olhar terapêutico para o Evangelho. Então, a mão, ela significa o fazer.
A mão significa o dar e o receber. As mãos significam o trabalho. As mãos significam a sua relação com o Pai. Então, se a gente fizer aqui um olhar terapêutico para esse drama que se está acontecendo ali naquele momento, Jesus está pedindo para esse cara ir no meio de todo mundo e mostrar para ele qual é a falta de referência dele. Porque mão seca, falta de água, a água é referência. E ele está dizendo, mostra a sua falta de referência. Mostra por que você não está trabalhando para o Pai. Mostra quais são os seus dramas com o Pai. E aqui o Pai, a gente poderia olhar para esse homem da mão seca e olhar para o Pai do céu. Né? Quais são as suas relações com o Pai? Né? E é isso que, de certa forma, está representado ali para aqueles doutores da lei. Vocês não têm referência. Vocês não trabalham para o Pai. Vocês têm conflitos, vocês estão em conflito com Deus. E esse homem precisa ir lá no meio e mostrar esse conflito. Mostrar essa referência, essa falta de referência, essa falta de relação com Deus para ser curado. E você? Está disposto de se colocar no meio e mostrar suas fraquezas, sua falta de referência, sua falta de ação para o trabalho, sua falta de dar, sua falta de receber. Então, acho que, para mim, nesse primeiro momento, nesses primeiros versículos de Marcos, que nós estamos vendo hoje, esse estenda sua mão vai trazer, na minha percepção, essa referência. Multiplicação de seguidores. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão vinda da Galileia. E a Judéia de Jerusalém, da Idumeia, do além Jordão e dos arredores de Tiro e Sidônia, veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. E ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Né? Marcos sempre com a sua pintura, com o seu exagero, né? A multidão apertando Jesus, a multidão comprimindo Jesus. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Olha, arrojavam, se lançavam, se entregavam para que Jesus pudesse tocar nele. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E eles os proibia severamente que o dessem a conhecer. Aqui, uma breve colocação. Nós temos vivido uma era de que querem nos convencer, né, de que nós carregamos maldições hereditárias. Então, há uma diferença entre carregar maldições hereditárias, de ter memórias genéticas no nosso DNA, ter informação genética no nosso DNA, de tudo aquilo que aconteceu na nossa origem, desde o primeiro ser que vem da nossa origem. Então, nós temos um código genético no nosso DNA com inúmeras possibilidades. E uma maldição, um espírito imundo, né? Um espírito maligno, ele só pode fazer qualquer coisa em mim se eu fizer alguma coisa. Então, antes de que uma maldição se instale, tem algo que eu fiz.
Então, antes de eu ir buscar cura de maldição hereditária, eu preciso buscar a remissão dos meus pecados. Eu preciso ter uma firme consciência dos meus pecados. Eu preciso ir para o meio, eu preciso apresentar minha mão seca, eu preciso me jogar em cima de Jesus Cristo, como fizeram aqui nessa passagem, e pedir a cura de Jesus. Por quê? Em Jesus Cristo, toda maldição foi paga, foi quebrada. Então, se você é um batizado na Igreja Católica, e por que eu digo na Igreja Católica? Porque na Igreja Católica o batismo é sacramento. Nas outras igrejas, o batismo é iniciação. Não tem poder de sacramento. Tá? Ele tem um poder de entrada, ele é uma proclamação da minha entrada naquela igreja. Eu aceito Jesus, eu entro ali nessa igreja e ali eu mostro que eu estou disposto a seguir Jesus. Na Igreja Católica é sacramento. Na Igreja Católica é batismo. Na Igreja Católica é morte para o pecado e ressurreição para a vida. Então, se o pecado morre no batismo, não há mais maldição sobre mim. Então, se existe alguma maldição, se eu estou sob o poder de alguma maldição, se eu estou sob o poder de alguma influência maligna, eu preciso voltar a Jesus. E é só voltando a Jesus, ou me batizando, recebendo o sacramento do batismo, que eu vou, então, essa conta vai ser paga, né? E nós vamos ter, lá no final do Evangelho, nós vamos ter essa declaração de Jesus, né? Tetelestai. Tetelestai, está tudo pago. Não tem nada. Não tem mais nenhuma conta para ser paga, tá tudo pago. Tá? Então, a característica aqui é Jesus que tira os demônios, é Jesus que cura todas as enfermidades, é Jesus que pode restaurar a sua vida. Então, depois que você apresenta a sua mão seca, depois que você apresenta o seu nada, que você não faz nada, se lança, se joga em cima de Jesus e diz, cura, liberta-me. E o Jesus, ele vai fazer tudo isso. E depois que todos se lançaram, nós vamos ter a eleição dos apóstolos, né? Depois subiu ao monte, chamou os que ele quis. Gente, não é qualquer um que segue Jesus. Não é qualquer um que vive o apostolado. Ele chama os que ele quer. Então, se você está aqui agora, escutando isso, lendo esse versículo comigo, e se você vai assistir essa aula depois, Jesus quis que você estivesse aqui. Jesus quis que você lesse a Bíblia nesse ano. É Jesus quem chama, não é você quem vem. Não foi o meu post de última hora que te chamou. O seu coração se inquieta porque Jesus te chama, não eu. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus é um Jesus que chama. Jesus é um Jesus que está perto. Jesus é um Jesus que vence a Satanás. Ele sempre vai vencer a Satanás. Ele sempre vai libertar. E designou os 12 entre eles para ficar em sua companhia. Então, Jesus chama para quê? Para a gente ser curado? Jesus chama para a gente fazer milagres? Jesus chama para quê? Jesus chama para ficar na sua companhia. É para isso que é o chamado de Jesus. Então, Jesus de Marcos é um Jesus próximo. É um Jesus que quer estar na sua companhia. Só que não é um Jesus para você, é para você estar na companhia dele, mas não é para você permanecer ali só com ele.
e ele os envia a pregar com o poder de expulsar os demônios. Então, se eu estou me sentindo contaminado, se eu estou me sentindo com maldições hereditárias, se eu estou percebendo isso, a gente já pode entender uma coisa. Você ainda não é apóstolo de Jesus. Porque os apóstolos de Jesus têm o poder contra o mal. Se você está sob o mal, sob o poder do mal, você está longe de Jesus. Então a cura está fácil para a sua vida. É só se aproximar de Jesus. E escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos dos trovão. Então, aqui ele está falando da famíliazinha de Pedro, né? Um povo muito bonzinho, filho dos trovões. E ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, Jesus chama até mesmo aqueles que vão traí-los, porque Jesus não exclui ninguém, mas aquele que não está para seguir Jesus se exclui. O pecado contra o Espírito Santo. Dirigiu-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar o alimento. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus e os discípulos não têm tempo nem para comer. Quando os seus souberam, saíram para o reter, pois dizia, ele está fora de si. Aqui, quando os seus souberam, ele está falando de Maria, ele está falando dos parentes de Jesus, então ele está dizendo, olha, os parentes de Jesus estão achando que Jesus já perdeu a mão, ele passou do ponto, né? Ele realmente está acreditando que ele é o Messias, então ele está fora de si e o burbúrio está aqui na cidade, está tão grande que vão acabar com ele. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém dizia, ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. E essa é uma tendência muito grande do ser humano, tá? Tudo aquilo que o ser humano não conhece, tudo aquilo que o ser humano ele não entende nesse mundo material, que foge desse mundo material, que foge do concreto, né? Que eu posso pegar, que eu posso ver, que tem procedência, que eu sei de onde veio, que eu sei como foi feito, tudo que foge desse concreto, nós temos uma tendência a atribuir isso à mística, ao mundo espiritual. E é aqui que acontece os desvaneios do povo cristão. Porque Jesus mesmo já dizia, o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, às vezes, a nossa falta de conhecimento das coisas do alto é tão grande, nós temos tão pouca intimidade com Deus, nós temos tão pouca experiência de Deus, que quando alguém aparece fazendo algo diferente, fazendo algo extraordinário, nós tendemos a dizer que isso não é de Deus. Nós tendemos a dizer que isso é do diabo. Por quê? Porque está fora da cacholinha desse idiota, desse imbecil. Né? Por quê? Porque ele é ignorante, ele não estuda, ele não se aprofunda. E aí, qualquer coisa que sai da mente medíocre dele, do pouco conhecimento, que vai saber lá Deus quem forjou essa mente dele, quem orientou ele na espiritualidade, se ele realmente tem uma espiritualidade cristã, e às vezes nós vamos perceber que nós estamos muito mais influenciados por N espiritualidades, mesmo dentro da igreja, está longe do cristianismo, e nós acreditamos nisso. E quando vem alguém que fala alguma coisa diferente, isso está ficando louco. Por quê? Porque desorganiza
a estrutura de quem quer induzir, de quem quer dominar, de quem quer um povo cordeiro. Isso derruba as estruturas. E as pessoas aí começam a fazer esse movimento. Lembra que nos versículos anteriores, os sacerdotes já estavam com Herodes fazendo um movimento para destruir Jesus. Agora a família dele está com medo. E para que o povo não se encante com Jesus, eles atribuem as obras de Jesus ao diabo. Né? Mas, havendo-os convocados, dizia-lhes em parábola. Olha o que Jesus vem falar. Como pode Satanás expulsar Satanás? E aqui tem uma pergunta que nós precisamos estar atentos. Se Satanás não pode expulsar Satanás, e se eu penso que eu estou com alguma maldição hereditária, que eu estou com algum drama, com algum espírito maligno, com alguma infestação, seja lá que nome você dê para isso, o único que pode resolver isso, segundo Marcos, é Jesus. Né? E eu posso garantir para você, uma visita de 5 minutos no Santíssimo vai expulsar qualquer demônio se você acreditar. E se você reparar a sua vida, se você se converter, não tem diabo que fica no corpo de cristão. Né? Ele pode ficar rodando como um leão a rugir querendo te devorar, aprontando N coisas. Né? Ontem, quando nós começamos isso aqui, nós experimentamos a fúria. Né? Simplesmente o meu Zoom não gravava, eu não conseguia comprar ele de volta, foi um transtorno que a gente não conseguiu fazer a transmissão direta aqui. É por isso que vocês só foram receber a aula no final da noite. Né? Mas ele fica fazendo confusão do lado de fora, ele não abala do lado de dentro, porque do lado de dentro tem a presença de Deus. Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas ele desaparecerá. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Em verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, tem um espírito imundo. Então aqui fica bem claro de qual é o pecado mortal. Tem várias teorias para isso, mas eu vou me ater nessa. O pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, é atribuir as coisas de Jesus ao diabo. E isso também vale para os dias de hoje, quando nós saímos por aí dizendo para as pessoas que fulano é do diabo, que isso é do diabo, que aquilo é do diabo. Se for do diabo, vai ser uma exortação. Mas se for de Deus, e você estiver fazendo isso por ciúme, como os fariseus, como como os hebreus, como os fariseus, como os doutores da lei, se você estiver fazendo essas denúncias que uma pessoa está fazendo é do diabo, atribuindo ao diabo aquilo que é uma unção de Deus, você não terá perdão. Você está condenado ao inferno. Então, tome cuidado quando você for dizer das pessoas que estão no meio, das pessoas que estão na igreja, que o que elas fazem é coisa do diabo. Jesus está dizendo, não vai ter perdão. E esse não vai ter perdão é até que você se arrependa e declare e repare
a todo o mal que você causou por causa de inveja e por atribuir coisas de Deus ao diabo, né? E nós vamos encontrar na palavra de Deus um exemplo muito simples de saber se algo é de Deus ou não. Vê os frutos, vê a vida da pessoa, vê os frutos que ela tem, vê a família que ela tem, vê como ela lida na vida, vê o bem que ela está fazendo para a humanidade, você vai ver se são frutos das trevas ou se são frutos da luz. É simples. Antes de você sair proclamando, antes de você sair pecando contra o Espírito Santo, porque Jesus está dizendo que vai para o inferno. Jesus de Marcos manda para o inferno quem declara que as coisas de Deus são do diabo. Então, se você tem dúvida, tá? Você vai e estuda, você vai e se aprofunda, para você não cair no risco de, por ignorância, parar no inferno, né? A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. E ele respondeu-lhes: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo o olhar para a multidão que estava sentada ao redor, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aqui é uma verdade eterna. Se você faz a vontade de Deus, você entra para a família. Então, vem para a família de Deus. Faça a vontade dele. Faça a vontade de Deus e você vai fazer parte da família de Deus, porque ele te deu um espírito no seu batismo que clama Abba, Pai. Você já tem o espírito, só falta fazer a vontade de Deus. Então, uma vez que eu assumo, eu coloco as minhas mãos ao trabalho, né? Esse é o resumo aqui do terceiro capítulo. Eu coloco minhas mãos ao trabalho, eu me lanço para que Jesus me cure, eu aceito essa eleição de Jesus para ir em direção aos outros. E eu declaro que é de Deus, paro de atribuir a outras coisas aquilo que é de Deus. E passo a vontade de Deus, eu me torno da família de Deus. E se eu me torno da família de Deus, agora eu posso ir para o reino. Então, agora começa a parábola do reino. Então, você vai vendo que Marcos ele é muito pedagógico no sentido de nos encaminhar a passos de crescimentos. Então, o capítulo 4, o último capítulo que nós vamos ler agora, hoje, né, vai nos trazer as parábolas do reino. Me dá licença só um pouquinho, que eu vou ligar o ar, que está muito quente aqui, só um pouquinho. Parábolas do reino. Né? O semeador. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar. Aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve que entrar numa barca no mar. E toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes a sua doutrina. Ouvi. Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra.
O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu os frutos, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outros 70 e outros 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram-lhe dele o sentido da parábola. E ele disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhes propõe em parábolas. Aqui eu posso dizer que essa é um versículo para você. A você que está aqui agora, Deus está dando a oportunidade nesse ano de revelar para você alguns mistérios de Deus, né? E ele não vai revelar algo assim tão estrondoso, porque eu que vos falo não tenho toda essa estrondosidade, né? Mas eu vou poder trazer para você um pouco da minha experiência desses 40 anos, né, que eu estou na evangelização. Então, eu vou poder trazer para você um pouquinho dessa minha experiência desses 40 anos e desses 20 anos de terapia, né? Então, você está aqui para que possa perceber o que está escondido. E quem estava aqui desde ontem já pode ver que o Evangelho de Marcos tem outra cor, né? Tem outro gosto. Ele está trazendo outro sabor. As palavras que estão aqui dentro têm outra vida, né? Eu tenho certeza que quem já está desde ontem já está percebendo isso, e você que chegou agora também. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Quer dizer, se o meu entendimento não se abre, a santa ignorância pode me salvar, né? Eu posso ser perdoado pela santa ignorância, mas isso não significa que eu não vou levar umas boas chicotadas. Em outro momento se diz isso. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como então entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho. Então, a semente é a palavra de Deus. Essa é a semente. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada, apenas ouvem. Vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconsistentes. E assim se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, e eles tropeçam. E assim que se levanta, né? Uma tribulação e uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na, dão fruto, 30, 60 e 100 por um. E eu vou dizer para vocês que o Instituto Nefesh, né, eu nos meus treinamentos, eu tenho essa característica de produzir frutos 30, 60 e 100 por um. O que eu gosto mesmo de fazer é produzir frutos 100 por um. E o que é produzir frutos 100 por um? Eu produzo frutos 100 por um quando eu estou formando mentores para continuar o que eu estou fazendo, né? Como nós estamos fazendo agora.
eu estou formando um grupo de terapeutas que vão começar a dar meus cursos. Então, agora eu começo a produzir 100 por 1. Por quê? Porque eu estou formando pessoas para fazer o que eu faço e dar os mesmos resultados que eu dou. Isso é produzir 100 por 1. Porque eu jogo a semente num terreno tão bom que essa pessoa vai produzir o fruto e vai dar 60 ou 30. Eu não sei qual vai ser a estratégia dela, mas ela pode produzir 60 ou 30. Por quê? Porque ela ainda não é formador de formadores. Então, todo formador de formadores, ele produz 100 por 1. Agora, eu produzo 60 por 1 quando eu formo terapeutas. Então, quando eu formo terapeutas, eu estou produzindo frutos de 60 por 1. Por quê? Porque eu vou dar ferramentas para esses terapeutas para que eles saiam para promover cura, restabelecer as pessoas, curar, trazer essas pessoas de volta à vida, emocionalmente falando. Tá? Esses terapeutas, uma vez eu produzo 60 e eles vão produzir 30. Tá? Por quê? Porque eles vão levar essa semente para outras pessoas. E como que eu produzo 30 por 1? Eu produzo 30 por 1 quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui com vocês, lendo a Bíblia, quando eu estou aqui com vocês na mentoria de quarta-feira, eu estou produzindo 30 por 1. Por quê? Porque esse momento é para você. Só que eu estou jogando a semente em eles terrenos. Eu estou jogando a semente no meio da estrada, eu estou jogando a semente entre espinhos, eu estou jogando a semente em terra boa, eu estou jogando a semente entre pedregulhos. Eu não sei se todas as sementes vão produzir. São poucos que vão vencer as tribulações para dar o próximo passo, para produzir 60, para dar o próximo passo, para produzir 100 por 1. Então, se você é uma pessoa que quer que a palavra de Deus produza 100 por 1 na sua vida, você precisa se tornar um formador de formadores. Você precisa trabalhar a ponto de formar pessoas que vão dar continuidade. Eu levei 40 anos para chegar aqui, né? Mas eu espero que você não precise todo esse tempo, você possa fazer isso um pouco mais rápido, porque hoje as oportunidades de crescimento que tem no mercado, na área que você quiser crescer, é muito grande. Então, você pode produzir em 2, 3 anos, 100 por 1, assim, no instalar do dedo. Né? Então, fazer com que essa palavra chegue às pessoas 30, 60 ou 100 por 1 é uma decisão que você vai tomar e você vai gastar a mesma hora. Né? Outras parábolas. Dizia-lhe ainda: trace porventura a candeia para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posto no candeeiro? Porque não há nada oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei que ouvis, com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Ele promete que a medida que você usar para medir o seu irmão, ela será usada para medir você. Só que vai ter um peso a mais. Então, se você julga que alguém não deveria fazer tal coisa, você não deveria fazer em excelência o que você está dizendo que ele não deveria.
Então, toda acusação que você faz a um irmão, no mínimo, você teria que ser exemplo. E se você não é, você deveria, no mínimo, ficar de boca calada. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que... Desculpa. Pois ao que se tem se lhe dará, e ao que não tem se tirará até o que tem. Então, se você é aquele que julga e não faz, você vai perder até o que você julga ter. E aí a gente chama isso de tentação. Ai, o diabo, é infestação, é inveja. Marcos está dizendo, não é inveja não, cara, é sua boca mesmo. Você está pecando contra o Espírito Santo porque você está dizendo coisas, atribuindo coisas de Deus ao diabo. Você não está produzindo a semente do jeito que deveria ser produzida, né? Você julga as pessoas e está dizendo que o problema é o diabo? Não, o problema é você mesmo. Repara a sua vida e você vai ver que o diabo vai para longe. O diabo some. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante da espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele, a quem compararemos o reino de Deus? Lembra que Marcos está para apresentar o reino de Deus. Ou que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. E estende os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Parece ou não parece uma árvore grande? Marcos é exagerado. E por meio de numerosas parábolas desse gênero, que ele lhes anunciava a palavra conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes, passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta, e lançavam-se as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Não era ele que dizia que o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça? Agora, numa baita tempestade, ele está com a cabeça num travesseiro? Olha a folga desse cara. Né? E eles acordaram-no e disseram-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. E disse-lhe, como sois medrosos, ainda não tendes fé? E eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Façamos uma breve oração aqui. Senhor Jesus, queremos te louvar, te bendizer pelas leituras do dia de hoje. Queremos te louvar e te bendizer porque tu revelas, Senhor, o teu reino, tu revelas, Senhor, o teu poder. Tu revelas, Senhor, que vem nos curar. Tu pedes-nos, Senhor, para que estendamos as nossas mãos secas, o nosso trabalho infrutífero, para que tu dês vida à nossa vida, dê vida às nossas dores.
Tu, Senhor, é aquele que elege, que escolhe cada um de nós para fazermos a tua vontade, ainda que os outros venham dizer que não é de Deus. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque tu nos chamas para a tua família, tu nos chamas para estar contigo, tu nos chamas para fazer a tua vontade. E não só fazer a tua vontade, Senhor, mas sair para semear. Te louvo, te bendigo, te glorifico, Senhor, porque estamos chamados a ser semeadores. Somos chamados, Senhor, a vir na intimidade para sermos, para estarmos contigo, para ficarmos contigo. Vem, Senhor, acalma a nossa tempestade. Nós sabemos que tu estás aí dormindo num canto das nossas vidas. Estamos num mar turbulento, estamos sofrendo de todos os lados. O mar, que é a presença do inimigo, chacoalhando, tentando afundar a nossa barca. Jesus, nossa barca já está cheia de água. Tu não te importas. E eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque tu nos convida a estar contigo, a acordar-te, Jesus, a despertar-te. Desperta, Senhor. Desperta hoje na minha vida e ordena a todo mal que se levanta à minha volta, a todo mal que tenta afundar a minha vida. Proclama, Senhor, em alta voz, silêncio, cala-te, e que eu possa viver de hoje em diante a bonança de um Deus que até a natureza obedece. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por essa leitura do dia de hoje. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero ouvir vocês. Qual o aprendizado? Quando nós saímos das férias, eu acho que nós vamos ter que encurtar esse negócio aqui, que está muito longo. Está 1 hora, mas eu não sei não se eu consigo fazer em menos de 1 hora, hein? Eu acho que nós vamos ter que começar às 6 da manhã. Vou ficar até às 7h30 mesmo. Digam aí para mim, qual a experiência de hoje? O que você leva? Um por vez, gente. Vocês falam tudo junto, eu não escuto. Ah, foi muito bom. Na verdade, eu tive um sono, acho que eu tive um sono da barca de Jesus agora, porque me deu um sono daqueles, Jesus amado. Mas é, ficou muito, para mim, assim, de todas as leituras da meditação de Marcos, me chamou muita atenção a questão da mão seca, porque como a gente faz esse olhar terapêutico, né? É, às vezes a sensação que eu tenho às vezes assim é que realmente eu ainda não faço aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Então assim, eu ainda não estou produzindo ainda aquilo que realmente Ele deseja para minha vida. E se colocar no meio disso, né? De tudo isso, dessa obra, estar no meio. Então, é, foi um aprendizado hoje, assim, meu Deus do céu. A gente lê umas 20 mil vezes a coisa e não é, a palavra, ela realmente, ela é viva, né? E até tá aqui toda marcada a minha Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia nova para começar de novo, porque eu já passei, mas é aquilo, né? Realmente não é uma ignorância, assim, e realmente, quando a gente é ignorante, é impossível fazer alguma coisa sendo ignorante. A partir do momento que aquilo é clareado para nós, aí eu acredito que deve ser isso o chamado, né, para realmente produzir, fazer esses frutos, né, realmente dar esses frutos a Deus, né, e lembrando que a gente vai para o céu mesmo, né, a meta é chegar lá. Agora, de que É jeito para nós lá que vamos. não sei. É para lá que eu vou. É bem isso. Obrigada, Regina, pela partilha. Mais alguém?
Tem Eu achei muito bacana, e também é uma reflexão que eu fiz ontem, quando eu estava na missa, que realmente a gente é chamado para fazer parte dessa família. E aqui a gente está em família, unidos pela palavra. Então, isso aí eu achei muito. Eu já estava numa reflexão desde ontem, quando eu tirei uma foto com o pároco lá do santuário. Eu falei assim: nós somos família unidos em Cristo pela palavra. Então, Jesus realmente ele chama, como você falou, a gente chamou para a gente estar partilhando essa palavra, chama quando a gente está reunido na mesa eucarística. Nós somos todos irmãos em Cristo, realmente. Muito bacana. Eu não tinha parado para ver dentro do Evangelho esse chamado do Cristo, né? Para sermos irmãos. Então é isso aí que assim, é como se Deus colocasse um sinal, né? Realmente. Muito Vocês estão sendo bacana. chamada para ser família. Chamada para ser família em Cristo, né? Todos irmãos. E é nessa unidade, igual a gente fala na terapia. Na unidade nós somos fortes. Obrigada, Andréia. Mais alguém, gente? Se vocês não têm nenhum comentário, porque, olha, esse é um momento de você falar da sua experiência, né? A Jaqueline está dizendo aqui que foi muito forte para ela, a Adilene está dizendo muito aprendizado, uma reflexão sobre a análise de como vivemos, de ser referência. Então, cada vez que você, em poucas palavras, né, é, mostra o que Jesus falou para você, pode ser algo que nós precisamos escutar. Pode ser, né, como disse a Regina, eu sinto que ainda eu não fiz o que eu devia fazer. Opa, eu também. Poxa, o que a Andrea diz, nós somos irmãos se fizermos a vontade de Deus, se seguirmos a palavra de Deus, opa, eu quero ser dessa família. Então, quer dizer, uma partilha, uma palavrinha vai dando-nos uma referência de para onde estamos indo. Então, é muito importante que você, né, abra o seu microfone e partilhe quando você assim sentir que deve, que está pronto para fazer os seus primeiros anúncios, né, do que você está aprendendo, do que você está vivendo. Então, fica esse chamado, né, para que seja um exercício, né, de anúncio da palavra de Deus aqui, nesse grupo. E assim você nunca vai poder dizer que você nunca anunciou a palavra de Deus, porque aqui vai ter a oportunidade de você fazer isso. Feito então, gente, o dia de hoje. Então, agradeço a presença de vocês e conto com vocês para encaminharem, para fazer comentário. Eu vou lançar um desafio para vocês irem lá no YouTube, tá? Agora, o vídeo daqui a alguns minutos, eu acho que ele está no ar, né? Mas que você vá lá no YouTube agora, nos comentários, se inscreva no meu canal do YouTube e coloque lá um breve comentário do que foi essa aula. E o que será esse breve comentário? Que você diga em uma linha para que as pessoas deveriam assistir esse vídeo, que vai estar disponível no YouTube. Tá? Então, vai lá e escreve, olha, o meu aprendizado foi esse nessa aula, e se você quer isso, isso e isso, assista esse vídeo. Vai lá e faça esse comentário. Vamos encher esse mundo da palavra de Deus. Né? Nós nos perdemos da família de Deus. E só a palavra de Deus vai trazer as pessoas de volta. Gente, um grande abraço, um bom dia. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.